Vamos iniciar. Bom, então essa aula de lesão fibróssea, ela é simples. Então vamos iniciar pelo conceito. Então nós sabemos que, como conceito geral, as lesões fibrósseas são compostas por um grupo diverso de processos caracterizados pela substituição do osso normal por um tecido fibroso ou conjuntivo fibroso, contendo um produto mineralizado e recém-formado. Quando eu falo em produto mineralizado, aí eu tenho que pensar no osso recém-formado, né? Ou no cemento. Então isso é importante a gente sempre lembrar. Outra coisa também, para a gente reforçar esse conceito, é relembrar a histologia do tecido ósseo normal. Então, nessa fotomicrografia, eu mostro para vocês o tecido ósseo normal, mineralizado, um osso já maduro, onde eu tenho aqui ó, o osteócito confinado na matriz óssea. Temos também, paralelo a essa matriz calcificada óssea, calcificada, outra célula importante que é o osteoclasto, que vai fazer todo o turnover, toda a renovação dessa matriz óssea. Vejo também uma vascularização para esse tecido ósseo. Já desse outro lado, nós vemos uma fotomicrografia de um tecido conjuntivo fibroso, onde eu tenho a sua principal célula, que são os fibroblastos, e um tecido conjuntivo denso modelado que constitui, caracteriza esse tecido fibroso, esse tecido conjuntivo fibroso. Vemos também vascularização, mas quando eu comparo com o tecido ósseo ele é mais vascularizado que esse tecido conjuntivo aqui mencionado nessa fotomicrografia. As lesões fibróseas é a fusão dessas duas características, entretanto, de uma forma não madura, recém-formada. Então, com isso, eu tenho aqui embaixo o tecido ósseo não mineralizado, aqui especificamente é o tecido ósseo, ou posso ter esférulas de cemento, cemento ainda se formando, e o tecido conjuntivo fibroso extremamente numeroso nessa condição. Então, aqui eu tenho a caracterização da histopatologia das lesões fibroósseas, onde eu tenho um tecido conjuntivo fibroso associado ao material recém-mineralizado, né? Um material ainda imaturo com relação à sua mineralização. Com isso, nós podemos classificar essa displasia fibrosa em três grandes grupos. As displasias as lesões fibróseas em displasia fibrosa, displasia cemento-óssea e fibromossificante apenas, ou cementificante. As displasias fibrosas, elas como conceito nós temos que se caracteriza pela substituição de osso normal por uma proliferação excessiva de tecido conjuntivo fibroso, celular, entremeadas de trabéculas ósseas irregulares. Então veja que o termo-chave são as trabéculas ósseas irregulares dispostas nesse tecido conjuntivo fibroso. Essa displasia fibrosa, ela pode ser dividida em monostótica e poliostótica, que nessa tabela eu consigo ver um resumo de características que são comuns, que são as radiográficas. Na radiografia, eu vou ver uma característica que nós denominamos de vidro despolido ou fosco. Por quê? Porque eu encontro limites imprecisos, tanto dessa radiolucidez como dessa radiopacidade. Então, essa transição que evolui da radiolucidez para a radiopacidade faz com que o aspecto radiográfico fique semelhante a vidro despolido ou fosco, como se estivesse fora de foco. Então, a gente vê essa característica tanto comum na monostótica quanto na poliostótica. O que diferencia elas? A principal diferença é a etiologia, né? A origem específica.
Nós sabemos que tanto a monostótica como a poliostótica existe a mutação genética, a mutação de um gene chamado de proteína ligada ao nucleotídeo guanina, alfa-estimulante da atividade do polipeptídeo 1, que é o gene chamado GNAS1. Essa mutação ela ocorre distintamente em fases da vida. O que vai caracterizar a monostótica é que na vida pós-natal isso vai acontecer. E a poliostótica será no período embrionário fetal. Por ser nesse período embrionário fetal, essa condição, a displasia fibrosa poliostótica, ela é caracterizada como uma condição rara, vinculadas a síndromes. Entretanto, a monostótica, ela vai ocorrer em 80 a 85% de todos os casos, ou seja, ela é mais comum. Outra diferença marcante entre a monostótica e a poliostótica é que a monostótica, ela afeta comumente um grupamento de ossos, ou seja, os ossos gnáteos, exclusivamente, ou ossos do membro inferior, ou ossos do membro superior. Então, apenas um grupamento de ossos. Enquanto que a poliostótica não. Ela atinge algum grupamento de ossos, seja da cabeça ou outros sítios, como, por exemplo, os membros superiores, os membros inferiores, onde eu vou encontrar os ossos longos. Então, geralmente, para esse tipo de condição, eu tenho 75% dos ossos atingidos, naquele grupamento de ossos ali que vão sofrer alteração. Com relação às características clínicas, a monostótica geralmente vai acometer pessoas jovens e o aparecimento da condição geralmente se dá na segunda ou na primeira década de vida. E geralmente aparece como expansão lenta e indolor, como essas aqui, ó. Mostrando aqui nessa figurinha apontada pela seta. Então é uma expansão lenta. E muitas vezes os pacientes nos procuram quando tem alteração, principalmente da estética. Porque muitas vezes é assim que vai ocorrer. Vai crescer, crescer, crescer. Eles geralmente pensam que é uma coisa maligna, mas na verdade a doença fibrosa ela não tem esse potencial de malignidade, né? É apenas um crescimento desordenado por conta da alteração do gene e o corpo não consegue controlar a atividade óssea, né? Fazendo com que aquele osso fique recém-formado, sempre depositado e não mineralize. E esse crescimento se torna expansivo. É o que a gente encontra aqui, por exemplo, nessa figura aqui da maxila, aqui da mandíbula, e aqui um paciente com um tratamento que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer. Na monostótica ainda falando, eu tenho que não existe prevalência por sexo, geralmente o osso mais acometido é a maxila, e como sinônimo nós podemos denominar essa síndrome por atingir mais os ossos da cabeça, chamada de displasia crânio-maxilofacial. Já a poliostótica ela é um pouco mais complexa, por ela ser uma condição rara e vinculada a 3 síndromes, que são a síndrome de Jaffe-Littesheim, síndrome de McCann-Albright e síndrome de Maza-Brund. Então, essas 3 síndromes, eu vou encontrar a displasia fibrosa poliostótica. O que elas têm em comum? São as manchas café com leite. Além da displasia fibrosa poliostótica, eu vou encontrar as manchas café com leite na pele do indivíduo. Tá? Essas manchas de cor marrom, distribuídas no dorso, no pescoço, na face. E o que é que eu vou ter de diferente nessas síndromes? Primeira coisa, a Jaffe, a síndrome de Jaffe, ela é exclusiva apenas com manchas café com leite e lesão fibroóssea, ou seja, displasia fibrosa poliostótica. Já a McCann-Albright, além de eu encontrar as manchas café com leite, eu também vou encontrar a displasia fibrosa poliostótica e relacionado a isso, lesão endócrina, uma doença endócrina associada.
Quais são as doenças endócrinas mais associadas que eu vou encontrar? Alteração específica nas gônadas, trazendo para o paciente precocidade sexual, alteração da glândula tireoide, ou seja, maior síntese dos hormônios da tireoide, aí eu vou ter o hipertireoidismo, e posso ter também alteração da glândula hipófise, o chamado adenoma pituitário ou hipofisário. Então, os pacientes com a McCann-Albright, eles têm essa característica. Além de ter a displasia, as manchas café com leite apresentam alteração endócrina importante. Já a Masabrunde, ela foge um pouco disso. Nós vamos encontrar nesses pacientes, além das manchas café com leite e também da alteração displásica no osso, eu vou encontrar os mixomas intramusculares. Então, essas seriam as alterações encontradas nesses pacientes. Outra palavra-chave que eu vou vincular principalmente para a displasia fibrosa, quando atinge os ossos longos, é o termo-chave denominado bastões de Hocking. Esses bastões de Hocking atingem os ossos longos. Né? Essa alteração é característica dos ossos longos. Por quê? Porque as epífises elas se tornam mal reabsorvidas. Ou seja, parece que o osso ele está sofrendo uma reabsorção e com isso essa extremidade fica mais arredondada. A extremidade, né, são as epífises dos ossos longos. Então, essa característica remete, lembra, aos bastões de Hocking. Por isso que recebe essa terminologia. Outra coisa, por conta dessa reabsorção que vai acontecer, essa transposição, substituição do osso normal por um tecido conjuntivo recém-mineralizado, pode causar fraturas patológicas, que é o que a gente encontra aqui. Vejam que também aqui nessa radiografia eu vou encontrar a lesão fibrósea, nessa tomografia num corte transversal, eu consigo ver também a lesão crescente, muitas vezes não está associada ao dente, isso é importante. Né? Elas podem causar abaulamento, distanciamento, mas pelo crescimento do osso em si, mas não remete à associação dentária. Por isso que muitas vezes na investigação da lesão, eu tenho que ver se aquele dente tem vitalidade. Eu tenho que realizar o teste de vitalidade pulpar, para saber se aquela polpa ela é viva, ela está reativa. Então eu faço mão, lanço mão desse exame para ver se tem associação frente a isso, ok? Aí vocês podem me perguntar, qual o tratamento para essa condição? O tratamento ele vai ser multidisciplinar. Não existe um tratamento indicado específico para a condição. Muitas vezes a estética vai estar vinculada, que é nesse caso, por conta da estética se perdeu função. Então pode-se realizar cirurgias de plastia desse osso, tentando trazer para a normalidade, mas sempre explicando aos pacientes que isso pode ser progressivo. Pode fazer a plastia e pode recidivar, por conta de ser uma alteração genética. Isso tanto na monostótica quanto na poliostótica. Outra coisa também, geralmente quando a gente descobre em achados radiográficos, ou quando o paciente nos perturba por conta da perda da função, e tem o diagnóstico de displasia fibrosa, o ideal é encaminhar esse paciente para o profissional médico, principalmente para o pessoal da ortopedia e também para o pessoal da endocrinologia. Se for a síndrome, principalmente a McCann-Albright, que tem relação com a função endócrina, muitas vezes eles vão fazer a investigação dos hormônios do paciente, né? E muitas vezes eles podem também utilizar hormônios de atividade óssea para realizar os tratamentos. Então, ocorre também a aplicação de hormônios nas lesões para tentar melhorar o fluxo, né, o turnover daquele osso. Então, aplica-se geralmente paratormônio, calcitonina, que são dois hormônios importantes para a atividade óssea, né, para a atividade principalmente do osteoclasto e do osteoblasto. Então, isso pode acontecer. Né? E aqui nessa radiografia de mão, mostra para a gente a transição.
do que eu falei, né, da radiopacidade, da radiolucidez para a radiopacidade, formando esse aspecto de vidro fosco ou despolido, né, característica da alteração. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Não, pronto, tudo certo. É que a gente estava anotando. Tá, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Já o outro grupamento de lesões são as displasias cemento-ósseas. Então, olha, como termo-chave para essa alteração, eu tenho que são lesões reativas. Primeira coisa. E a segunda coisa é a determinação da natureza morfológica. Porque o tecido ósseo desse tipo de alteração, ele vai apresentar um aspecto osteocementoide. Tem que ser a principal característica. Então, é lembrar que são lesões reativas, ou seja, existe alguma coisa que pode induzir a alteração. Aí, nisso, a gente tem que lembrar de maloclusão, tem que lembrar de doença periodontal, né, que é importante lembrar, mas sempre tirar da nossa mente a lesão pulpar. Se for lesão pulpar, vinculada a processo carioso ou a injúria da polpa, aí a gente já vincula o diagnóstico para outra alteração. Não vai ser displasia cemento-óssea nem fibrosa. Então, isso é bom deixar claro. Existem três grandes grupos de displasia cemento-óssea. E o critério que eu utilizo para diferenciar a focal da periapical e a florida, que são os tipos, será o critério do padrão de localização anatômico e o aspecto radiográfico. Então, essas vão ser as diferenças entre cada uma. Então, na focal, que é essa aqui superiormente mostrada, eu tenho duas radiografias mostrando a evolução da lesão. Eu vejo uma radiolucidez, que ao longo do tempo ficou radiopaca, confirmando, caracterizando assim uma displasia cemento óssea focal nesse caso. Observem que esse molar tem uma restauração extensa, então, para esse caso, sempre realizar teste de vitalidade. Vejam que a restauração foi refeita para esse caso, porque pode ter um ponto de contato prematuro, com isso causava essa reatividade óssea. Veja também que eu tenho a perda dentária, uma bolsa periodontal aqui também, ó, que isso remete à reatividade do osso, né, fazendo com que apareçam as lesões. Né? E a perda dentária do primeiro molar fez com que esse segundo molar ficasse mesioangulado. Então, por isso, essas características todas clínicas, associadas à radiografia, culmina no diagnóstico clínico dessa displasia cemento-óssea focal. Obviamente, se existir dúvida, tenho dúvida. Eu acho que isso aí é uma cavidade óssea idiopática, eu acho que isso aí é uma alteração óssea normal, né? Eu não acho que é uma displasia. Na dúvida, realização de biópsia. Mas o tratamento, quando se descobre displasia cemento óssea, é o acompanhamento. A gente geralmente acompanha o indivíduo, o paciente. Não é indicado remoção do elemento dentário, como no passado se fazia. Vinham as lesões, cárie, é doença pulpar, iam extrair o dente. E outra coisa, não existe dor relacionada. O paciente não sente dor. Geralmente a gente faz as radiografias e descobre essas alterações sem ter uma queixa evidente do paciente. Já as displasias cemento-ósseas periapicais, elas são mais comuns na região anterior de mandíbula e geralmente atinge o periápice desses dentes anteriores. Então, o que é que eu vou encontrar aqui? Ó? Áreas radiolúcidas associadas ao periápice. Nessa radiografia aqui, eu consigo perceber que tem algum problema aqui, com relação, por exemplo, à, à adequação dessa ponte fixa, né? Vocês vejam que ela foi instalada
e o paciente cursa com doença periodontal, reabsorção aqui das cristas alveolares. Vejam também que os dentes não têm preparo endodôntico. Então, essas coroas aqui parecem ser muito extensas para suportar essa força da prótese aqui. Aí vocês vão ver que é um dos princípios de prótese. Quando a gente aplica essas pontes, fixas principalmente, aquele dente tem que servir de pilar. Né? Ele tem que ser pilar. E geralmente os pilares, para eles terem uma maior resistência, o ideal é que se prepare endodonticamente aquele elemento, para que ele tenha uma maior durabilidade. Não tenha essa resposta tecidual óssea normal. Então a gente vê aqui também a outra coroa, bem extensa, um preparo aqui protético extremamente grande. Por isso que muitas vezes o indicado é fazer a endo, fazer o preparo endodôntico, para no segundo momento fazer o preparo protético, né? Mas no passado não existia essa indicação, né? Aqui nesse outro caso, eu já vejo elementos dentários que não têm prótese, mas parece que o paciente tem doença periodontal. Você vê aqui com a evolução do caso, eu tenho a progressão dessa doença periodontal, dessa periodontite, com os diastemas, com o afastamento dos elementos dentários, e também, associada a isso, eu tenho essas lesões radiolúcidas, que com o tempo ficam radiopacas. Então, para esse caso especificamente, teste de vitalidade. Geralmente esses testes vão estar com a polpa viva, né? Eles não têm indicação de fazer endodontia, por exemplo. O ideal aqui para esse caso é acompanhar e instituir o tratamento periodontal, para que essa reatividade diminua. Então, no passado, vocês vão até ver, alguns pacientes vão chegar para vocês que apresentam as lesões cemento-ósseas e fizeram a endo, porque no passado o dentista julgava que as lesões de displasia cemento-óssea periapical tratavam com endodontia, mas não existe essa relação. Então, agora, atualmente, essas lesões são acompanhadas radiograficamente. Geralmente, os pacientes que, porventura, possam ter doença periodontal ou maloclusão, devem tratar através da reabilitação oral, né? E através da terapêutica periodontal, esses problemas. Mas não se faz a endo do elemento, por conta dessa alteração aqui de periápse. Já a displasia cemento-óssea florida, ela tem o seu conceito por conta que as lesões cemento-ósseas, elas vão estar distribuídas por vários quadrantes dos ossos gnáteos. Então eu tenho no quadrante 4, no quadrante 3, tenho também no quadrante 2 aqui representado. Às vezes pode ter nos 4 quadrantes. Então veja que ela é difusa. Ela floresce, né? Uma associação para vocês lembrarem, né? Ela é florida por isso, porque elas estão nesses 4 quadrantes ou em um a mais quadrante dos ossos gnáteos. Entretanto, a displasia cemento-óssea florida, ela tem uma característica marcante, porque geralmente elas acometem mulheres da raça negra. Não sei, não existe a base científica disso. O porquê disso ocorrer? Porque são mais propensas nesse grupo populacional. Mas a gente vê isso na maioria dos casos. E outra coisa que a gente vai encontrar é que geralmente elas aparecem, ficam mais virtuosas na quarta e na sexta década de vida. Isso é uma característica também importante a se dizer. E outra, que vocês vão sempre ver, não existe sintomas. O paciente tem essas alterações importantes no osso, mas não sentem dor. Aqui também, paciente desdentado, possui até uma qualidade óssea boa, né? Tem até uma espessura razoável de osso. Entretanto, tem essas lesões que transitam, né, entre a radiolucidez e radiopacidade. Quanto mais radiolúcida essas lesões, indicam que elas estão mais amadurecidas, né? A doença é mais
têm uma trajetória, né, um percurso maior, porque elas transitam da radiolucidez à radiopacidade. Aí vocês podem me perguntar uma coisa, ninguém me perguntou das outras turmas, mas eu lembrei agora. Professor, pode indicar implante para esses pacientes? O ideal é não indicar implante. Por quê? Porque pode ser que não tenha osteointegração, até porque o osso já está alterado. Então, em displasia fibrosa ou cemento óssea, não é indicado mexer naquele osso. Geralmente, quando a gente mexe nesse osso desses pacientes, pode dar osteomielite. Eles ficam com a infecção, porque aquele osso ele não consegue regenerar. Então, a gente tem lá no ambulatório vários pacientes idosos que têm uma próxima adaptada, com exposição óssea, e muitas vezes chega com uma osteomielite, com aquele osso displásico, né, com displasia cemento óssea, e a gente às vezes tem que fazer o tratamento muito pontual com curetagem e outras abordagens para tentar melhorar esse osso, porque esse osso ele não é bem vascularizado, né? Ele é disforme, alterado, então é mais difícil tratar. Então, geralmente a gente não indica os implantes para esse tipo de alteração, porque vocês vão ver que os pacientes eles perderam o dente, extraíram, porque muitas vezes achavam que tinha lesão periapical ali, né? Não foi feito um diagnóstico preciso. Então, sempre lembrar dessa condição. Aqui, ó, o paciente mais jovem, veja que tem lesões assim ainda recentes, né? Por a gente encontrar essa radiolucidez e depois a radiopacidade. Mas confunde muito. Tem que ter muita experiência, usar a mão de exame complementar, teste de vitalidade pulpar, para a gente ter o diagnóstico específico desse tipo de condição. Porque até que prove o contrário, o diagnóstico clínico ele é soberano também nesses casos. Na dúvida, eu lanço mão da biópsia, tá bom? Dúvidas, perguntas? Podemos continuar? Sim. E para Não foi falado, lembra displasia óssea focal. Ah, não, mas já tem muito tempo que ele falou isso. Oi? Não entendi. Não, o Lucas tinha mandado uma mensagem no chat, mas. Ah, Não é, eu respondi a pergunta dele? não é dúvida, não. Acho que foi só um comentário mesmo. Ah, lê para mim, eu não consigo ver. Lembra displasia óssea focal. Ah, acho que ele viu a. Sim, já passou. Entendi. Desculpa, tem que falar no áudio, senão não dá para ver, não, quando fica full screen. E para finalizar, nós temos aqui o fibroma ossificante, que ele tem uma sinonímia. Ele pode ser chamado de sementificante ou cemento ossificante. Vale lembrar que o fibroma ossificante corresponde a uma neoplasia verdadeira benigna, ou seja, uma neoplasia, um neoplasma verdadeiro, diferente do que a gente conhece de fibroma ossificante periférico. O periférico já tem esse nome, é porque ele é característico de lesão reativa, que a gente vai ver em processo proliferativo não neoplásico. Então, existe essa diferença didática entre o fibroma ossificante, que corresponde à neoplasia verdadeira fibroóssea, e temos o fibroma ossificante periférico, que a gente vai estudar depois, com características bem pertinentes para a gente depois fazer diagnóstico diferencial. O que vai caracterizar esse fibroma ossificante? É na histopatologia que eu vou ver essa diferença. Porque muitas vezes, clinicamente, ele vai se confundir com outras coisas. Então, demanda, para esse tipo de caso, realizar biópsia seguida de histopatologia. Porque na histopatologia, o que é que eu vou encontrar? Um trabeculado ósseo associado com esférulas, semelhantes a cemento. Essa é a principal característica histopatológica que vai consagrar o que nós denominamos de fibroma ossificante, ou cementificante, ou cemento ossificante. Ocorre em pacientes da terceira e quarta década de vida, geralmente o sexo feminino é mais acometido, e o sítio preferencial é a mandíbula, principalmente região de pré-molares e molares.
Como é que é a clínica dessa lesão, dessa condição? Eles podem aparecer como tumores, né? Uma área tumoral. Muitas vezes o paciente vai referir que isso demorou a crescer, né? Geralmente eles ficam com a lesão por muito tempo. Essa lesão vai estar associada a dente, isso é importante para a gente diferenciar do periférico. E nesses casos, o tratamento é a remoção, a enucleação com margem de segurança, para que ele não recidive. Eles podem também apresentar-se clinicamente como nódulos na gengiva marginal. Então eu vejo esses nódulos aqui, ó, que lembram muito outras lesões reativas que a gente vai estudar depois, que é o granuloma piogênico, a lesão periférica de células gigantes, a lesão central de células gigantes, lembra um pouco, lembra bem. Mas, quando a gente remove, faz a enucleação, faz a biópsia com margem de segurança, tem que fazer uma boa raspagem com cureta aqui dessas áreas. Vocês observem que esses pacientes parece que têm, né? Aqui eu não vejo tanto, aqui eu não vejo tanto, né? Mas aqui eu já vejo um pouquinho de placa de biofilme, mas vejam que não corresponde, não remete à reatividade por conta da doença periodontal aqui. Isso a gente vai ter muito associado ao que a gente chama de lesões reativas, que a gente vai ver em outra aula. Então, nesse caso aqui, quando a gente observa, geralmente os pacientes têm uma boa condição de saúde oral, né, não tendo tanta reatividade relacionada, né, com a condição. Até porque, se eu melhorar essa condição de saúde oral dele, esse granuloma, essa lesão, né, esse nódulo, ele não involui. Isso é importante. Por quê? Porque é uma neoplasia verdadeira. Então, isso é bom sempre deixar claro. Aqui nesse outro caso, eu tenho outro nódulo, uma consistência endurecida entre os dentes. Isso é importante. Aqui numa radiografia panorâmica mostrando, né, essa radiolucidez entremeada com a radiopacidade, né, o que vai caracterizar o osso com cemento. Isso é importante a gente ver na radiografia. Aqui uma radiografia oclusal que mostra bem isso. Né? E aqui eu tenho a histopatologia mostrando a matriz óssea associada com esférulas semelhante a cemento, o que vai consagrar, caracterizar o que nós chamamos de fibroma ossificante. O tratamento ele é muito similar ao do periférico, vocês vão ver isso depois. É a enucleação, é a incisão cirúrgica seguida de análise da peça cirúrgica. Geralmente, nesses casos, no ato da biópsia, a gente já faz a margem de segurança, a curetagem da área, daquele osso remanescente, e todo esse material é encaminhado para histopatologia. Ok? Ok, prof.